Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conhecer e conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma pesquisa desenvolvida no mestrado em Engenharia Florestal aqui da FURB, que investigou maneiras de preservar uma espécie rara de bromélia que é endêmica do Rio Hercílio, em Ibirama. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Yasmin Gro, que é mestre em Engenharia Florestal. Bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite também. Bom, Yasmin, eu gostaria que você começasse nos explicando como é que nasceu esse projeto de pesquisa no âmbito desse programa de pós-graduação e também na tua trajetória pessoal acadêmica. Bom, o projeto de pesquisa ele já vem sendo desenvolvido no laboratório há um certo tempo. O meu orientador, no caso o professor Ricardo Bittencourt, ele já trabalhou há muitos anos atrás com as espécies que são endêmicas ou que sofrem algum tipo de ameaça ali próximos ao rio Itajaí-Açu. Então ele é muito forte quanto a isso, quanto a esse tema. E então a gente vem desenvolvendo, escolhendo espécies que sofrem muito, né, com as intempéries que o ambiente proporciona. E a gente, então, trabalhou com diversas bromélias, incluindo a Dica ibiramensis, que foi, assim, o xodozinho do laboratório, aquela que a gente trabalhou mais nos últimos anos. Essa planta especificamente, essa espécie de bromélia, ela ocorre exatamente aonde, lá em Ibirama? Então, ela ocorre em um local muito reduzido, ali cerca de 1 quilômetro no Rio Hercílio, que é um dos rios que deságua, ou ele sai próximo ali ao rio Itajaí-Açu, e ele sofre muito, essa região como um todo, né, a nossa região, por ser uma região com muitos rios, ela sofre com muitas pequenas centrais hidrelétricas que a gente tem nessa região. Então isso também foi um dos pontos muito relevantes para a gente desenvolver esse projeto. Então ela ocorre em uma pequena área, ela é muito específica, então ela ocorre só sobre um tipo de rocha específica. Essa rocha, ela acaba formando algumas fraturas, né, algumas rachaduras, e ela acaba se desenvolvendo ali, nessas rachaduras. A gente tem essa rocha bem dentro do rio. Então, quando a gente imagina nesses rios, aqui ali, um pouco de Ibirama, Rio do Sul e região, a gente vê aqueles rios bem largos, cheios de rochas. E depois dessas rochas a gente começa a ver uma mata um pouco mais desenvolvida, essa mata ciliar. A Dica ibiramensis, ela está bem nesse meio termo. Então, por causa dessa especificidade que a gente chama, por ela ter, assim, uma aproximação muito grande com o tipo de rocha, com o ambiente, então ela precisa de muito sol, ela fica muito exposta ao sol, imagina aqueles dias muito quentes, né? Ela fica lá, sem água, na rocha. Então, isso, por mais que ela seja muito bem desenvolvida para estar nesse ambiente, isso acaba também influenciando, né? Devido, por exemplo, às mudanças climáticas que trazem uma temperatura muito alta do que o normal, que ela está acostumada e tudo mais. Então, isso faz com que ela acaba sendo pouco. No caso, a gente tinha até um tempo atrás 4.000 indivíduos nessa faixa ali de 1 quilômetro, mas por causa dos últimos eventos que a gente teve de enchente e tudo mais, ela é muito afetada, quando o rio enche, ela está ali nas rochas muito próximo, ela acaba sendo levada pela correnteza, e a gente sabe que pela correnteza vem folha, vem galho, vem muitas coisas, eletrodomésticos que também acabam vindo, que o pessoal às vezes acaba descartando em locais errados, né, ou às vezes até porque pega alguma casa ali na região, então ela acaba sendo levada. Então, de acordo com ali o último censo que a gente teve depois do final do ano passado, a gente tem cerca de 2.000 indivíduos, que é muito triste, né, porque é uma espécie muito bonita. Ela acaba formando flores amarelas maravilhosas, que atraem diversas abelhas nativas, que é muito importante. A própria planta em si, ela acaba servindo de alimento para as capivaras, por exemplo, elas adoram. Então elas comem, o que é bom, né, um papel que ela oferece para todo o ecossistema ao redor. Essa planta, então, a Dica ibiramensis, existem apenas cerca de 2.000 indivíduos. Isso. Em todo o mundo, Todo mundo só ocorre aqui. Um ponto muito engraçado, que eu faço associação com isso, a bromélia, a Dica ibiramensis, ela foi descrita por um padre
ali em 1962, o padre Raulino Heinz, que foi um grande botânico aqui da nossa região. E ele, juntamente com outros pesquisadores, como por exemplo o Fritz Miller, que também é muito conhecido, pelo menos aqui no curso de Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Afins, a gente conhece muito, eles descreveram a maioria da flora que a gente tem descrita hoje foram por causa deles, foram porque eles saíram pelo estado desbravando, coletando, identificando, e é graças a eles que a gente tem todas essas informações. Então, desde o início, quando o padre Raulino Heinz, ele descreve a planta, que a gente faz um documento descrevendo todas as características que essa planta tem, desde ali ele já constatou que possuíam pouquíssimos indivíduos dessa espécie, o que já a gente consegue ver que desde lá até atualmente a população ela é uma população baixa, de certa forma, comparado a outras espécies. E uma coisa bem legal, eu particularmente acho muito legal, é que a gente tem uma espécie irmã muito semelhante, com algumas alteraçõezinhas, que é a Dicke brevifolia. E durante a pesquisa e elaboração do meu mestrado, eu fui descobrir que essa espécie Dicke brevifolia, que ocorre no mesmo local que a Dicke brahmensis, porém numa faixa territorial muito maior, ela ocorre desde Rio do Sul até aqui em Blumenau, se espalhou muito mais, vamos dizer assim. Existem artigos da Grécia desenvolvendo esse mesmo protocolo que eu montei para a Dicke brahmensis, num quesito mais voltado para a questão ornamental dela. Então, eles plantam essa Dicke brevifolia como ornamental na Grécia. Eu achei bem interessante, eu acredito que seja até por causa dessa troca de informação que, por exemplo, o padre Raulino Heinz, Fritz Miller poderiam trocar informação com outras pessoas e ela foi para lá. E uma coisa importante até de mencionar é que essas espécies, a Dicke brahmensis, a Dicke brevifolia, elas só ocorrem aqui, que nem tu mesmo colocou. Elas só ocorrem aqui em mais nenhum outro lugar do mundo, que é o que a gente chama de plantas endêmicas. A gente pode considerar, Yasmin, que ela, por ter tão poucos indivíduos, ela corre um risco real de ser extinta? Sim, sim. Ela realmente ocorre um risco eminente de ser extinta. Então, até por isso que a gente desenvolveu todo esse protocolo de conservação in vitro para tentar manter alguns indivíduos ali no nosso laboratório, no que a gente chama de banco de germoplasma. Então, a gente guarda toda essa diversidade genética para, assim, em algum determinado momento precisar, como agora a gente já está trocando algumas informações para, se caso a gente vai retirar alguns indivíduos daqui para levar para lá de volta, a gente pode fazer, tem a disponibilidade disso. Explica para a gente, então, diante de todo esse contexto, qual foi o objetivo central da tua pesquisa, o que você realizou, então, ao longo desses 2 anos de mestrado? Então, o objetivo da pesquisa, assim, de uma forma simples, era a gente montar protocolos de conservação para a espécie, para a gente conseguir, que nem eu mencionei, deixar esse material genético guardado. Então, a gente tentou 2 abordagens. A gente tentou a abordagem in vitro de micropropagação. Então, a gente costuma dizer, explicando um pouquinho dessa micropropagação, costumo dizer que se assemelha muito ao útero de uma mãe. Então, eu tenho a sementinha dentro de um frasco, esse frasco tem tudo o que ela precisa. Então, a gente tem ali um solo de mentira, um solo fake que a gente produz em laboratório. A gente não tem nenhum micro-organismo dentro desse frasco, ele é bem limpinho. A gente coloca a sementinha, fecha e dá tudo o que ela precisa. Então, a gente dá luz, dá uma temperatura muito boa, mantém ela bem cuidada, ela não sofre com nada e ela vai se desenvolvendo ali dentro. Então, a gente pode optar por deixar ela ali, crescendo bem devagarinho, que foi uma das formas que a gente desenvolveu de crescimento lento. Então, a gente pode mexer com algumas coisas, por exemplo, baixar a temperatura, deixar um pouquinho mais frio, dar menos luz para ela, e ela vai ter um metabolismo um pouco mais lento, então ela cresce um pouco mais devagar. E a gente consegue armazenar essa plantinha por um pouco mais de tempo, sendo que ela está ali se desenvolvendo, ela está crescendo, porém pouco. Ou a gente também pode retirar esse material, então eu costumo dizer que é a fase que a planta ela nasce. Então, retirando desse ambiente, ela vai ter que começar a se virar sozinha.
Então, ela tem algumas intempéries, por exemplo, ela não está acostumada com o ambiente, a temperatura muda muito, então ela tem que acabar lidando com isso, fica um pouco frio, um pouco quente, às vezes mais úmido, às vezes pouco úmido, então isso também é um processo que a gente chama de aclimatização, para que a planta ela consiga crescer, ficar forte e se virar sozinha para que a gente consiga introduzir ela no ambiente. E uma outra vertente que a gente optou também por desenvolver foi a criopreservação. Então, a micropropagação, ela é uma técnica que a gente diz de curto prazo. A gente tem um tempo em que a gente consegue manter esse material armazenado, mas é 1 ou 2 anos, 3, varia um pouco do quanto que a gente consegue manter ela. A criopreservação, ela já é um pouco mais longa, ela é de tempo que a gente fala indeterminado, se a gente fizer da forma correta. Então, a gente pega qualquer parte da planta, a gente consegue fazer isso. No meu caso, eu trabalhei com as sementes, que elas são pequenas, ocupam menos espaço e ela é, de certa forma, até mais forte do que a planta como um todo. Então, a gente coletou as sementes, a gente coloca essa semente em algumas substâncias que vão ajudar a proteger ainda mais essa semente e a gente coloca no nitrogênio líquido. Então, o nitrogênio líquido ele tem uma temperatura muito baixa, menos 196 graus. Então, quando a gente coloca ali, a gente chama que essas substâncias e até a água das células, elas ficam num estado vítreo, que seria meio que um vidro. Então, ela consegue ficar ali muito tempo, um tempo indeterminado, que a gente fala que seria conservação a longo prazo. Então, todas elas deram muito certo, a planta ela respondeu muito bem, por sorte, conseguimos finalizar os 2 protocolos e deu tudo certo. As plantas Yasmin germinadas a partir dessas técnicas de conservação, elas se encontram ainda aqui na universidade? Sim, elas ainda estão crescendo, se desenvolvendo, ainda estão ali guardadas. Até interessante dizer que a gente, como pesquisador, digo a gente, o meu orientador, os bolsistas da época, todo mundo auxiliou a pesquisa. Então, a gente faz todos os processos, né? A gente faz desde a coleta, de ir até o rio, ir lá, coletar elas embaixo de sol muito quente, a gente vai. Às vezes acontece algumas intempéries aí no meio, às vezes a hidrelétrica abre a barragem, o rio começa a encher, a gente se assusta, isso também acontece. Mas a gente faz essa coleta, traz para o laboratório, faz uma série de procedimentos até ela entrar dentro desse frasco, desse vidro, para permanecer ali. Você mencionou anteriormente, Yasmin, a questão das pequenas centrais hidrelétricas, né? Em Ibirama, há alguns anos atrás, houve um projeto de uma construção de uma pequena central hidrelétrica que depois acabou sendo modificado, para ter um impacto ambiental um pouco menor, Mesmo assim, ele acabou sendo construído num local diferente. A gente pode considerar que a construção dessas pequenas centrais hidrelétricas e dessa especificamente ali na região de Ibirama, elas tiveram um efeito sobre a população desses indivíduos? Sim. Ou sobre o ecossistema no entorno deles? Sim, com certeza. Isso a gente pode dizer com certeza, até com relação a dique ibiramenses, por exemplo. Inicialmente a gente tinha 7 populações, não me recordo o número exato agora, mas sim, seriam 7 populações, núcleos de populações. E outras espécies que a gente tem ali também, como Raulinoe equinata, a dique brevifolha, que também são espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Então, à época, foi feito todo um levantamento dessas espécies para ver quais espécies ali do entorno eram ameaçadas, se elas sofreriam, se elas conseguiriam se desenvolver após essa intervenção que aconteceu no local. E foi visto que não era possível construir naquele determinado local. Então, eles trocaram o local, como você muito bem disse, para fazer em outro local, um pouco mais para cima do rio, se eu não me engano. Porém, mesmo com essa troca de local, 2 pequenas populações da díquia foram submersas, então foram perdidas durante esse processo. Claro, eram populações menores, com pouca diversidade genética, porque tudo isso nesse momento conta. Então são feitos vários estudos para ver
o quanto impacta a saída dessas duas populações ao restante. Seria o menor dano possível, mas foi feito. E isso acaba gerando diversos problemas, porque com a barragem a gente acaba diminuindo a evasão do rio, por exemplo. Então os nutrientes eles não vão circular da mesma forma que eles circulavam anteriormente. A Díquia, ela tem uma coisa muito importante que até a gente ali no laboratório demorou um tempo pegar isso dela. Como ela fica ali muito próximo do rio, conforme a água vai passando, fica assim uma pequena umidade relativa do ar sobre o rio muito alta. E ela se aproveita muito disso, acredito que até seja por causa dessa umidade que ela consiga viver lá. E devido à baixa da evasão do rio, essa umidade que fica sobre o rio, ela fica muito afetada. Então isso acaba também afetando a umidade que chega até essas plantas, que acaba sendo ruim também. No caso, essa intervenção ela não vai ocorrer só na Díquia, né? Ela ocorre para outras espécies ali da região também. Assim como, por exemplo, peixes, pequenos mamíferos que vivem ali na região também acabam tendo desvantagens, né, sobre isso. A gente está falando, o teu estudo se refere, né, a uma espécie de bromélia que é rara, mas a gente sabe que as bromélias, a família das bromélias, ela é muito popular e nos últimos tempos tem sido muito falada, inclusive apontada como uma grande vilã da questão dos processos de difusão da dengue, né? Como ali um habitat para o mosquito da dengue, né? Eu gostaria que você nos explicasse, Yasmin, se essa preocupação em relação às bromélias, ela faz sentido ou se de repente ela pode estar sendo prejudicial para a própria conservação de outras espécies de bromélia. Bem interessante. Então, como você mesmo falou, a família das bromélias, a família Bromeliaceae, ela é extremamente diversa e muito linda, muito bem vista de fora para cá, né? E a gente ali tem dois grandes grupos de bromélia. As bromélias que formam o tanque, que a gente chama, que é aquela parte central, onde as folhas são muito bem juntinhas e que armazena a água até pela própria planta, que precisa muitas vezes dessa água, que imagina só, muitas dessas plantas, elas vivem sobre outras plantas, então elas não têm um solo propriamente dito para captar água, então ela precisa captar água de outras formas. E uma das formas que elas conseguiram foi desenvolver ao longo de muitos anos esses tanques. Então o pessoal acaba tendo uma ideia um pouco equivocada sobre esses tanques, até porque a gente tem vários animais, vários insetos que vivem também e que podem se alimentar da larva do mosquito nesse ambiente. Então é todo um microsistema que a gente tem, né, ali no tanque da bromélia, que acaba consumindo esse mosquito. E às vezes é muito veiculado nas mídias que devem ser feita a retirada dessas bromélias, mas às vezes de forma desnecessária, porque a gente tem outras formas, né? Tudo é uma cadeia alimentar. A gente aprendeu isso lá na escola desde muito cedo, né? Muito básico. Sempre vai ter um bicho que come o outro. Então ali no caso a gente também tem vários pequenos insetos, na sua grande maioria, que consomem essas larvas como forma de alimento. Então a gente tem outras estratégias da própria planta que ela desenvolve para cuidar disso, mas no mais seria isso. A gente tem até a professora falecida, né, professora Lúcia Sevegnani, que trabalhou com isso também durante muitos anos. Ela tem vários trabalhos publicados sobre, então se alguém ficar curioso, é só ir dar uma olhadinha. Bom, Yasmin, todo esse teu estudo ele foi voltado então para a conservação, né, para formas de conservar essa espécie que é super ameaçada de extinção e que só ocorre aqui, em Santa Catarina, mais especificamente em Ibirama. Para que as pessoas que nos acompanham possam compreender, por que é importante que a gente coloque esforços na preservação dessas espécies que estão ameaçadas? E claro, também de todas as outras, mas sobretudo nas que estão ameaçadas. Por que é importante que a gente mantenha essa diversidade? Bom, essas espécies, de alguma forma, que às vezes, em muitos casos, não estão muito bem elucidadas ainda, elas oferecem vários serviços ecossistêmicos que a gente fala.
Então, às vezes a gente tem algum animal específico que só se alimenta daquela planta, ou a gente tem alguma abelha ou algum inseto polinizador que se utiliza daquela planta para a sua sobrevivência. Então, a gente tem que conservar os esforços para manter esses tipos de indivíduos vegetais, para a gente manter outros indivíduos, animais e afins que estão ligados a eles. Então, é tudo muito conectado, é tudo muito junto, uma ação afeta a outra. Então, por exemplo, a partir do momento que a díquia não esteja mais lá, pode ser que algumas capivaras deixem de comer as suas folhas. Pode ser que algumas abelhas nativas deixem de consumir o seu néctar ou utilizar o seu pólen para a sua produção de mel, e isso acabe reduzindo a população deles. E sem abelhas a gente sabe que muita coisa estaria em jogo, certo? Então isso não cabe só a díquia, mas também a outras espécies que produzem outros serviços para o ecossistema que podem estar ameaçados. Então, que nem eu comentei, é uma reação em cadeia. A gente tirando um, afeta toda uma produção que pode gerar uma catástrofe, literalmente, no final. Bom, considerando todos esses processos que você desenvolveu, Yasmin, quais você considera que tenham sido os principais resultados da tua pesquisa? Bom, os resultados, eles são de forma mais técnica, né? Então, acho que não convém muito entrar aqui, mas assim, durante o procedimento, a gente tem algumas etapas a ser cumpridas. Então, a gente manter essas etapas muito bem elucidadas, dizer quais partes a gente faz melhor, é como se fosse uma receita de bolo. No final, eu tenho que entregar uma receita de bolo onde qualquer pessoa no mundo pode reproduzir aquela receita de bolo, e o bolo ele tem que dar certo do mesmo jeito que deu para mim. Então, tem que ser muito bem cuidadoso na hora da gente desenvolver essa receita de bolo, ser muito específico, relatar qualquer tipo de detalhe, alguma coisa. Então, desde a escolha da semente, dizer quais são as características que a semente que pode vingar com mais certeza, quais são essas características, quais são a cor, formato, tamanho, se ela é muito carnuda, se ela é pouco carnuda. Então, tudo isso a gente tem que relatar. E, então, o principal resultado quando a gente faz uma pesquisa dela é o protocolo, sendo o protocolo de micropropagação ou protocolo de criopreservação. E ali estão todas as informações. Quanto tempo foi deixado em determinada metodologia, quais foram os reagentes utilizados para atingir. Então, a gente faz uso de hormônios vegetais, por exemplo, porque plantas também têm hormônios, assim como nós, seres humanos, temos hormônios, elas também têm. Então, a gente faz uso desses hormônios para induzir determinados comportamentos que a gente queira. Vou te dar um exemplo. Geralmente, plantas produzidas in vitro, elas não costumam produzir raiz. Elas produzem uma raiz muito diminuta, muito pequena, que quase não funciona. Por quê? Porque essa planta está em contato direto com todos os nutrientes que ela precisa. Então, para ela produzir uma raiz, pode ser muito gasto de energia. Mas eu não posso colocar uma planta sem raiz no ambiente, porque a gente sabe que não vai dar certo. Então, a gente faz a utilização de alguns hormônios que induzem enraizamento para que ela produza uma raiz não funcional 100%, porque, como eu mencionei para ti antes, como se fosse um nascimento. Quando ela está ali dentro do útero, dentro do frasco, ela ainda não está funcionando 100%, mas quando ela sai, a gente ensina, olha, agora é um solo, agora tu tem que começar a captar um pouco de água, nutrientes e ir se virando. Então, é mais ou menos isso que a gente deseja que ela consiga produzir todas as partes, todas as etapas do protocolo, que ele seja correto, que seja muito preciso e que seja muito replicável também, se caso precisar. Yasmin, você está cursando agora o doutorado em engenharia florestal também aqui na universidade, isso, né? Isso. Você continua estudando essa questão da preservação das plantas através da micropropagação e da criopreservação? Isso, exatamente. Então, agora eu estou no doutorado. Atualmente, o curso de engenharia florestal e o curso de engenharia ambiental, eles tiveram uma fusão. Então, a gente tem agora o programa de ciências ambientais, a qual eu pertenço. E
eu estou trabalhando com esse mesmo viés, só que agora a gente trocou um pouquinho da ótica, a gente evoluiu ali um nível. Então, atualmente eu trabalho com as mudanças climáticas e a influência que essas mudanças climáticas vão ter sobre as samambaias. Costumam me pedir o porquê das samambaias, por que eu troquei de forma assim tão radical. Então, as samambaias, geralmente elas são muito negligenciadas, que a gente fala, todo mundo vê elas todos os dias, mas ninguém dá bola para elas, né? Então, agora eu estou tentando olhar com muito carinho, com o professor André Luiz de Gaspar como co-orientador, o professor Ricardo continua sendo o meu orientador firme e forte, e a gente vem trabalhando em conjunto para tentar ver como é que essas ações futuras, o que está acontecendo com o mundo, como é que isso pode implicar. Então, a gente está tentando ver algumas espécies, a gente escolheu algumas espécies principais que a gente acha que vão ser de grande importância, vão ajudar muito, com algumas características específicas de cada. E a gente vai fazer primeiramente uma modelagem no computador mesmo, através de software, para entender, olha, de acordo com essas condições, como que a gente consegue observar a movimentação dessas plantas no futuro. E através de rodagem de vários ciclos, a gente estabelece nesse programa quantos ciclos a gente quer que ele rode, para a gente ter um panorama mais ou menos de como essas plantas ficam, por exemplo, em 2100. E ali a gente consegue ver quais plantas morreriam nesse cenário e quais plantas modificariam o seu local de habitat, que pode acontecer também. Então, a ideia é montar para todas elas de qualquer forma, mas pensando, se caso elas morrerem, a gente consegue montar protocolos de conservação para ter armazenado esse material genético, que foi o caso da dica que eu montei, toda a questão de micropropagação, criopreservação. E em outra abordagem que a gente também, pensando nas plantas que vão trocar de ambiente, a gente está fazendo também um estudo com altas porcentagens de gás carbônico e altas temperaturas para ver como que isso vai influenciar no físico dessa planta, se ela chega a completar o seu ciclo de vida, se algumas das suas células ficam ali modificadas por causa disso, para ver como que elas vão se comportar diante dessas mudanças. E no final a gente faz um apanhado geral, vamos ver como é que vai ficar, porque essas mudanças são eminentes, são muito importantes, acho que elas deviam estar tendo muito mais atenção, porque nós vamos sofrer muito também com isso. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Yasmin Gros, ela é mestre em engenharia florestal. Muito obrigada, Yasmin, pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada também. A gente agradece também a sua presença e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima.